O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, publicou, antes do Carnaval, no final do mês de fevereiro, uma pesquisa sobre a renda per capita dos domicílios brasileiros. A renda per capita dos domicílios brasileiros. Nessa pesquisa, mostra o IBGE que a situação de pobreza das famílias cearenses é muito grave e é a segunda pior do Brasil. Nós somos as famílias mais pobres do Brasil, segundo essa pesquisa do IBGE, referente ao ano de 2024. Nós só conseguimos ganhar das famílias, dos domicílios do município do Maranhão. O Maranhão é que tem a pior renda per capita do Brasil. Lá, as famílias só recebem por mês R$ 1.077. Óbvio que isso é a média, né? Então, o estado do Maranhão é que tem a pior renda per capita em termos de domicílios do país. E o segundo pior é o estado do Ceará, cuja renda é de R$ 1.225. Esses números são do IBGE, referentes à economia do ano de 2024. A pesquisa foi publicada no dia 28 de fevereiro. E em cima dela, ontem, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, fez um comentário. Vamos ouvi-lo. Vou compartilhar uma informação muito grave sobre o Ceará e vou pedir alguns segundos da atenção de vocês. Segundo o relatório oficial do governo federal, o estado do Ceará, infelizmente, é o segundo estado mais pobre do Brasil em 2024. Isso mesmo, ganhamos apenas do Maranhão em relação à renda domiciliar média do estado. Então a nossa renda aqui do estado do Ceará é a segunda pior de todo o Brasil. Toda política econômica e social tem que ter um grande objetivo: melhorar a renda das famílias. Pois bem, aqui no estado do Ceará, os governos do PT têm fracassado e gerado, na verdade, uma população relativamente mais pobre ao longo do tempo, que tem comido pior e que tem dificuldade em acessar direitos básicos, como o saneamento e a casa própria. É muito importante que a gente também veja esse outro dado que eu vou mostrar aqui. Não foi só no ano de 2024. Ao longo desse tempo, 2019 e 2024, o Ceará também foi o segundo estado que menos cresceu a renda domiciliar média. Enfim, estamos voltando tragicamente para a zona de rebaixamento da pobreza aqui do Brasil. A reação a isso tem que ser um plano de desenvolvimento que pense nas pessoas, na renda, no emprego e na autonomia das famílias cearenses. Bom, o IBGE publicou a situação de todos os estados brasileiros. No quadro que nós vamos mostrar aí, na matéria que foi publicada no próprio site do IBGE, nós vamos ver que ele começa aqui citando a renda dos domicílios do estado de Rondônia.
Aí, um pouco mais adiante, começa a dos estados nordestinos. Nós temos o Maranhão com uma renda de R$ 1.077, a menor do país. Depois nós temos o Piauí, que tem uma renda um pouco maior do que a do estado do Ceará. O Piauí tem uma renda mensal de R$ 1.350 por domicílio. O Ceará, como já foi dito, tem uma renda de R$ 1.225. O Rio Grande do Norte, a maior, R$ 1.616. O Rio Grande do Norte, aqui no Nordeste brasileiro, é o que tem a maior renda per capita por domicílio, 1.616. Está aí o quadro que está publicado no site do IBGE. Depois do Rio Grande do Norte, aí nós temos a Paraíba, não é em termos de quantidade, a Paraíba é menor do que Pernambuco, mas a Paraíba vem aqui na relação do IBGE com uma renda per capita de domicílio de R$ 1.401. A Pernambuco tem uma renda de R$ 1.453. Alagoas tem uma renda de R$ 1.331. Sergipe, uma renda de R$ 1.366. Perdão, Sergipe, 1.473. E a Bahia, R$ 1.366. Renda per capita por domicílio. Essa pesquisa, que é uma pesquisa chamada de Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, como o nome está dizendo, é uma pesquisa domiciliar, amostral, realizada pelo IBGE desde janeiro de 2012, que acompanha as flutuações trimestrais e a evolução da força de trabalho, entre outras informações necessárias para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do país. Com a palavra, o governo do Estado e os seus admiradores, auxiliares, que sempre estão a destacar o crescimento da economia do Estado do Ceará. Os números são oficiais do IBGE. O governo do Estado pode vir dar esclarecimento sobre essa nossa situação de pior pobreza do país. Ao meio-dia de hoje, aqui na TV da Transparência, nós vamos fazer uma entrevista bem diferente de todas aquelas que costumamos fazer. Nós sempre falamos aqui de política, de administração pública nas nossas entrevistas. Nesta vai ser diferente. Vamos falar menos ou quase nada sobre política e sobre administração, porque nós vamos conversar com uma figura que é conhecida nossa, já esteve aqui no estúdio da TV da Transparência em mais de uma oportunidade. Nós vamos conversar com o deputado estadual Sargento Reginaldo. E não vamos falar com ele sobre política, nem sobre segurança pública.
um tema que ele domina e que fala sempre sobre ele. Mas vamos conversar com o deputado estadual Sargento Reginauro sobre resiliência, fé, esperança e desejo de viver. O deputado Sargento Reginauro, no fim do mês de janeiro, foi diagnosticado com um novo câncer. Doença que ele descobriu há 4 anos, ainda quando era vereador. E depois de um longo tratamento, anunciou, porque recebeu a informação dos seus médicos, de que estava curado. Num exame de rotina, logo no início deste ano, ele foi informado pela sua médica de que estava novamente com um câncer. E sobre resiliência, fé, vontade de viver, é que nós vamos conversar com o Sargento Reginauro hoje ao meio-dia. Vamos ver o vídeo que ele publicou logo após ter recebido o diagnóstico de um novo câncer. Gente, hoje, dia 29 de janeiro, está completando 4 anos que nós estávamos comemorando a vitória sobre o câncer, o dia em que a medula pegou e o meu organismo começou a reagir ao transplante. Seria motivo completo de celebração, mas eu tenho algo importante a te dizer, então eu peço, por favor, fique nesse vídeo. Olá, pessoal, vocês que acompanham a minha rotina e me veem sempre fazendo exames ou voltando, marcando algum vídeo após as minhas consultas. Recentemente eu marquei, está fazendo 4 anos que eu concluí no meu tratamento de um linfoma. E a última vez que eu vim aqui, eu postei antes de começar com a doutora Diana e disse 4 anos, graças a Deus, sem recidiva, e estava tudo bem, e até estou me sentindo muito bem. Mas a doutora Diana suspeitou de um nódulo, e a partir dessa suspeita a gente fez um exame de imagem e foi verificado que de fato o linfoma voltou. Então eu estou aqui hoje para tentar explicar para vocês, vim para ser esclarecido como é que vai ser essa nova etapa de tratamento. Estou bastante confiante porque a minha médica, que graças a Deus apareceu na minha vida no primeiro momento e fez tudo acontecer da melhor forma possível e vai me acompanhar mais uma vez, me disse que tá tudo bem e eu vou continuar vivendo uma vida normal apesar desse linfoma e do novo tratamento que vamos fazer. Eu queria só que ela explicasse para vocês como é que é esse novo tratamento e como é que se vive uma vida normal estando com um câncer, né? Porque eu trabalho, eu faço atividade física, como é que vai ser isso, doutor? Bom, eu estou aqui com o meu querido amigo e paciente, o Reginauro. Realmente foi um diagnóstico de linfoma, um linfoma que antigamente a gente pensava que era um linfoma bem agressivo, que não tinha muita coisa para a gente fazer, mas com o avanço da medicina hoje a gente pode acompanhar realmente que os pacientes têm uma sobrevida mais longa, uma chance de cura muito melhor, ainda mais quando esses pacientes são mais esclarecidos, têm uma oportunidade de ficar médico, faz as suas consultas regulares, como ele mesmo falou, veio para consulta regular comigo, a gente pôde notar que tinha uma nova adenomegalia, por isso a gente ressalta a importância de se conhecer seu corpo, se examinar e permitir voltar ao médico, quando isso é possível. Então, para o Reginaldo, tudo isso foi possível, a gente notou realmente que tinha um novo gânglio nele, pedimos exames de imagem, o próximo passo é a gente confirmar que é o mesmo linfoma, e começar esse tratamento, um tratamento que a gente já vem consolidando nos últimos anos, é uma imunoterapia nova, muito cômodo para o paciente. A gente vai fazer comprimidos via oral de 12 em 12 horas e existem alguns efeitos colaterais, como toda medicação pode ter efeitos colaterais, eu estava explicando para ele, mas a princípio, se ele não tiver grandes efeitos colaterais, ele vai realmente poder ter uma vida normal. Não é uma medicação que cai cabelo, não é uma medicação que dá grandes alterações no dia a dia da pessoa. Então eu já falei para ele que, se Deus quiser, vai continuar inclusive correndo e sendo o nosso campeão. Amém.
Então, gente, é isso. E você que orou lá atrás, há 4 anos, para que a gente tivesse aquela vitória, vamos lá de novo, vamos se juntar em oração. Estou muito confiante, estou muito tranquilo. Confio muito em Deus e confio nessa amiga, né, que Deus come em nenhum caminho. E nós vamos vencer mais essa, tá? Conto com o seu apoio, estaremos juntos e acompanhe esse processo. Sobre esse tema que nós vamos conversar com o Sargento Reginaldo ao meio-dia de hoje, aqui na TV da Transparência. Como eu disse, pretendemos fazer uma entrevista bem diferente de todas aquelas que já fizemos até aqui. E fizemos muitas entrevistas, inclusive algumas com o próprio Sargento Reginaldo. Ele vai falar sobre resiliência, sobre fé e, sobretudo, sobre a vontade de viver. Os deputados estaduais cearenses aprovaram ontem mesmo. Ontem nós anunciamos aqui que havia chegado na Assembleia Legislativa, no dia 28 de fevereiro, a mensagem do governador Evandro Leitão, majorando os salários de todos os servidores do estado do Ceará. A mensagem foi lida ontem pela manhã, na sessão ordinária. Aliás, surpresa, porque no primeiro dia após o carnaval, alguns deputados estavam lá. Embora tenha se cometido uma nova agressão ao regimento interno da Casa, começando uma sessão sem um número mínimo de deputados com presenças registradas no painel. Ontem, novamente, só haviam 13 deputados com presença registradas quando a sessão começou. Só depois de a sessão estar em curso é que chegou o líder do governo. Aliás, é a segunda vez que ele chega atrasado e quando registra a sua presença, aí sim a Assembleia adquire o quórum normal para a abertura de uma sessão, que são 14 deputados. Não é bom, ou não é boa, essa é a agressão que se faz ao regimento da Casa. Repito o que eu disse quando comentei sobre esse fato. Não custa nada de algum deputado aliado do governo, a própria liderança do governo, acionar a sua assessoria para ligar para os deputados que apoiam o governo, registrarem presenças de suas casas, virtualmente. Lá no painel da Assembleia tem deputados presentes, tem lá o número, em sistema virtual, tem lá também a parte que ele pode registrar e diz quantos deputados estão em sistema virtual. Não custa nada fazer isso para cumprir o regimento. O regimento deveria merecer mais respeito dos próprios senhores deputados. Pois bem, ninguém, óbvio, numa matéria sobre reajuste salarial, ia votar contra, ia impedir que a sessão deixasse de acontecer, mas é sempre bom se cumprir o regimento da Casa. Até porque, se o deputado pode registrar sua presença de casa, que custa? Ele pode até estar lá no banheiro, pega o celular e registra a sua presença. E aí, cumpre-se o regimento da Casa. Mas, mesmo com todos os deputados dispostos a votar favoravelmente,
Alguns parlamentares, sobretudo os de oposição, se manifestaram contrariamente aos índices que foram propostos pelo governador. 4,83% a partir de janeiro deste ano. O governo está garantindo em 4,83%, que foi a inflação do ano passado. Ele está garantindo nos salários dos servidores do Estado a partir do dia 1º de janeiro deste ano. A majoração é para o ano de 2025. E, a partir de 1º de setembro, o governo garante mais 1%, aí sim, de aumento real, que, no entender de alguns deputados de oposição, não é aumento real, porque esse aumento de 1% só virá em 1º de setembro. E não se sabe se naquele momento a inflação já esteja em mais de 3% ou 4%. Bom, o certo é que, no entender do governo, ele está dando uma majoração, um aumento real de 1% a partir de 1º de janeiro. Foram vários os pronunciamentos de oposição e de situação sobre esses índices. Óbvio que a oposição criticando e a situação aplaudindo o governo. Na oposição, um dos que falaram foi o deputado estadual Cláudio Pinho. Vamos ouvi-lo. Fazendo uma pesquisa, inclusive com dados da CEPLAG, no ano de 2024, como foi concedido o reajuste a partir de julho, então o reajuste anual ficou. E no ano de 2024, como foi concedido o reajuste apenas a partir de julho, a taxa de reajuste anual ficou, na realidade, de 2,81%, bem inferior à inflação, que foi de 4,62%. Então, em 2025, para que seja feita a reposição da inflação, deveria ser 4,83%, que foi a inflação, mais 1,81% que foi tragado, vamos dizer assim, no ano de 2024. Então, ao todo, seria um reajuste de 6,64%, e todo ele retroagindo a janeiro. E ainda ter esse 1% que está indo para setembro, realmente não há ganho real. Não tem ganho real, isso analisando apenas o ano de 2024 e o ano de 2025. Era isso que eu queria colocar. Inclusive, o deputado Reginaldo já apresentou uma emenda, eu pedi a ele autorização para subscrever a emenda para que o reajuste possa vir repondo mesmo a inflação, pelo menos repondo a inflação real. Bom, alguns deputados governistas destacaram a generosidade do governador na concessão do aumento nesses índices, de 4,83%, retroativo a 1º de janeiro, e mais 1% a partir de 1º de setembro. Esse 1% a partir de 1º de setembro não é retroativo a 1º de janeiro de 2025. Esse 1% é só a partir de 1º de janeiro vindouro. Os discursos dos governistas, até mesmo dos deputados mais bem informados da Assembleia, aliados do governo,
o Salmito Filho e o Guilherme Sampaio proferiram discursos muito pobres na defesa do governo, muito aquém de suas capacidades e raciocínios. Tão pobres que se limitaram a fazer comparações de política salarial do governador Eumano de Freitas, no estado do Ceará, com a do ex-presidente Jair Bolsonaro. Situações bem diferentes uma da outra, óbvio, uma estadual e outra nacional. Melhor seria se eles houvessem feito comparações, se coubesse, com as políticas de pessoal de ex-governadores do Ceará, sobretudo dos ex-governadores Cid Gomes e de Camilo Santana, porque só aí vão 16 anos de administração. 8 anos do governo de Cid e 8 anos do governo de Camilo Santana, embora ele tenha renunciado ao mandato no último ano. O governo dele foi concluído pela então vice-governadora Isolda Sela. Então, se os deputados governistas tivessem feito uma comparação da política salarial do governo Eumano com a política salarial dos dois últimos ex-governadores, Cid Gomes e Camilo Santana, aí até poderia se justificar. Mas eles não fizeram, porque a política do governador Eumano é bem diferente da política dos dois outros ex-governadores. Não é que a política dos ex-governadores tenham sido maravilhosas para os servidores estaduais, mas foram menos perversa do que a dos 2 primeiros anos do governo Eumano de Freitas. Os servidores do estado do Ceará tiveram uma database salarial garantida no governo de Cid Gomes, porque até então, antes, o governo Lúcio Alcântara pagou rigorosamente em dia os servidores do estado. E os outros ex-governadores, desde o governo Tasso Gereissati, pagava religiosamente os servidores do estado. Não havia atraso, mas os servidores não sabiam se iam ter um aumento salarial em janeiro, fevereiro, março ou abril, quando teriam uma majoração dos seus salários. O governador Cid Gomes pôs um fim nessa dúvida. Mandou um projeto de lei para a Assembleia, estabelecendo a data base dos servidores do Estado, em 1º de janeiro. O que foi cumprido no governo Camilo Santana e descumprido no governo Eumano de Freitas. O governador Eumano de Freitas, nos 2 primeiros anos do seu governo, não respeitou a data base e majorou os salários dos servidores praticamente do meio do ano em diante. Só agora, aliás, recentemente, eu fiz um comentário aqui dizendo que o governador poderia, neste ano, não cumprir novamente a data base, mas com certeza ele cumpriria no próximo ano, que é o ano da eleição. O governador resolveu cumprir agora, na véspera do ano eleitoral. E, portanto, que a majoração salarial do pessoal do Estado
será a partir de 1º de janeiro. Por essas razões é que nós entendemos que foram muito pobres os pronunciamentos de Salmito Filho e de Guilherme Sampaio. Eles têm potencial significativo para bons pronunciamentos, desde que não agrida os cearenses.